Eu vou daqui a pouco passar então eu vou ficar aqui, assim, vou fazer o papel de professora, que é assim uma coisa que eu não estou nada habituada, mas por acaso vou-vos confessar uma coisa. Eu sempre preferi responder do que perguntar. Mas pronto, tudo bem. Se calhar falhei a vocação. Devia ter sido sempre aluna e nunca passar a professora. Vamos ver como é que isto corre. Para iniciarmos esta lição que nós tivemos esta semana, eu posso dividi-la em duas partes e por isso vou pedir primeiramente a uma das nossas, vamos dizer assim, antigamente chamávamos alunos, agora o que é? Uma unidade de ação serão, o que é que vocês acham? Um membro da unidade. Temos aqui uma mini unidade de ação e vamos pedir a alguém da nossa unidade, neste caso vou pedir à Ana, e vou passar o... Vou pedir à Ana que nos leia um trecho bíblico da nossa lição. E vocês vão reconhecer imediatamente qual é o contexto. Mas, vamos lá. Peço então que possam abrir as vossas Bíblias em Apocalipse 1, 9 a 18. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e o da Hades. E do inferno, dizem outras traduções, não é? Nós vemos aqui esta passagem que João está numa situação particular, nós já falamos nisso semana passada, mas eu gostaria de perguntar à Gracinha qual é esta situação em que se encontra o apóstolo João e se a razão pela qual ele estava ali é uma razão que nós aceitamos facilmente, isto é, ele era servo do Deus Todo-Poderoso e, no entanto, estava ali a ser tratado como um criminoso. O que é que a Gracinha nos pode dizer sobre isso? Nós vemos que realmente João, ele continuou a fazer o trabalho que o apóstolo Paulo tinha feito na igreja de Éfeso. E por causa desse trabalho que fazia para Deus, ele foi perseguido e vemos que foi preso várias vezes ao longo do tempo e foi torturado, inclusive, e por fim ele foi enviado para a ilha de Patmos por causa do imperador Domiciano. Isto porquê? Porque ele recusou-se a queimar incenso ao imperador. Uma vez que quem ia para aquela ilha eram as pessoas que tinham cometido crimes
ou então pessoas que eram mandadas para lá pelo imperador por causa de questões políticas também, que eram considerados, e eles iam para lá. Nessa ilha, os trabalhos eram extremamente forçados e muito pesados. Nós estamos a falar que João, nesta altura, já devia ter cerca de 91 anos de idade. Podemos imaginar quão difícil deve ser. Eu imagino, para nós jovens, trabalhos pesados é muito difícil. Agora, uma pessoa com 91 anos não foi fácil, deve ter sido muito árduo. Mas o apóstolo João estava lá não por causa de ter cometido algum crime, pelo contrário. Exatamente. Foi pelo amor que ele tinha ao Evangelho e o amor a Deus e ao próximo, que era esse o trabalho que ele estava a fazer. Portanto, por vezes, nem sempre as pessoas têm que ser castigadas, entre aspas, por causa de ter feito ou tomado decisões erradas. Não foi o caso dele, não é? E também temos o exemplo de outros, o caso dos amigos de Daniel, que também foi preso por esse motivo. Também temos o caso de Estevão, que passaram por situações complicadas, não é? Mas nós temos que ter a certeza que temos sempre Jesus ao nosso lado. E se nós formos ler em Mateus, podemos ver, abrir as nossas Bíblias e ver em Mateus 5, 10 a 12. Nós temos aí as bem-aventuranças. A minha versão é um bocadinho diferente. Que diz... Obrigada. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. E depois ainda diz mais: felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo o tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vivem antes de vocês. Isto é uma versão jovem, é um bocadinho diferente, pronto. Mas nós temos essa certeza. E Jesus também disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós temos essa certeza e essa confiança em Jesus. Também é muito interessante porque nós temos que ter a noção de que aquilo que aconteceu no passado vai acontecer hoje em dia. Por isso é que temos o livro do Apocalipse, que é a revelação, que é para mostrar o que nos vai acontecer também a nós. E Jesus sabe e sabia o que ia acontecer a eles e continua a saber o que vai acontecer a cada um de nós. Não devemos temer, devemos sim confiar nele. E Helena White, aqui no comentário de Helena White, no Desejar de Todas as Nações, há aqui uma parte que eu achei muito interessante para partilhar, que diz: Jesus lia o futuro dos seus discípulos. Via um levado para o calafalso, outro para a cruz, um terceiro exilado, entre os solitários rochedos do mar, outros ainda perseguidos e mortos. Animou-os com a promessa de que estaria com eles em toda a provação. Aquela promessa não perdeu nada da sua força em todos os tempos e lugares, em todas as tristezas e aflições. Quando a perspectiva se afigura sombria e o futuro cheio de perplexidade, e nos sentimos desamparados e sós, o Consolador será enviado em resposta à oração da fé. As circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres. Nenhuma, porém, nem mesmo a distância, nos pode separar do Consolador Celeste. Onde quer que estejamos e onde quer que vamos, Ele encontra-se sempre à nossa direita para apoiar, suster, erguer e animar. Portanto, é uma promessa maravilhosa que nós temos aqui. Exato, e isso leva-nos precisamente a forma como Jesus encontrou de animar o seu querido discípulo, que no dia do Senhor lhe vai aparecer, não é? Esta expressão, no dia do Senhor, tem levantado muita especulação. Há razão para isso, Luísa?
Nós vamos só, por favor, recapitular o verso. Portanto, Apocalipse 1, verso 10, portanto, em que diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Ora, na Bíblia, esta expressão dia do Senhor tem dois significados, apenas e só dois significados. Um diz respeito ao dia de sábado, como sendo o 7º dia, e o outro refere-se à segunda vinda de Cristo. Concretamente, aqui neste verso em questão, João teve esta visão no dia de sábado. Há especulação porquê? Porque vários comentadores bíblicos não adventistas, eles acham e entendem que... Foi já no tempo dos primeiros, portanto, depois que a Igreja já tinha adotado o domingo como dia de guarda, não é? É que estes pais, esses comentadores... vêm e então entendem que esta expressão dia do Senhor está-se a referenciar ao domingo. Isto é um engano, nós sabemos, isto é um erro, é um dos grandes enganos de Satanás. A Bíblia, ela explica-se a si mesma. E se nós formos ver no livro de Isaías, no capítulo 58 e no verso 13, portanto, tem aqui a explicação do que é esta expressão, então, dia do Senhor. 58, verso 13, diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Portanto, ficamos por aqui, o verso continua, mas ficamos por aqui. Portanto, está a explicação do que é que significa, então, o dia do Senhor. Nós também não podemos esquecer quem foi este João. Ele foi quem passou bastante tempo ao lado de Jesus. Ele seguiu os seus passos. Ele viu, testemunhou os seus ensinamentos e os seus hábitos. Quais eram os hábitos do Senhor? Em Lucas 4,16 está lá mencionado que Jesus ia à sinagoga no dia de sábado. Portanto, na mente de João não podia estar ele a referenciar-se a outro dia a não ser o dia de sábado. Nós, pela lição, também vimos, portanto, que então a expressão pode significar a vinda do Senhor, e se formos a Isaías, ao capítulo 13, verso 6, e ao verso 9, nós temos lá exemplos, então, desta expressão se referir à segunda vinda de Jesus. Em 2 de Pedro, no capítulo 3 e no verso 10, diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Portanto, expressões a referenciar-se à vinda do Senhor. E nós podemos também perguntar, então, como é que nós sabemos que, então aqui no Apocalipse, no verso 10, como é que nós distinguimos e dizemos que a expressão estava-se a referir ao sábado e não à segunda vinda? Capítulo 1, verso 19, mais à frente um pouquinho, o Senhor diz a João o seguinte: escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Ora, se o Senhor estava a dizer a João para ele escrever as coisas que são, as coisas para aquele tempo, para aquela época, e as que hão de acontecer futuro, portanto, não faz sentido João estar a ter esta visão a quando a segunda volta, porque não fazia sentido a quando a segunda volta ele estar a escrever coisas para o futuro, porque nós sabemos que a quando a segunda volta de Jesus, este mundo terá um fim e não haverá mais acontecimentos. Exatamente, e a especulação muitas vezes, vou acrescentar uma coisinha, apesar de estarmos assim apertaditos com o tempo, mas este dia do Senhor, a própria palavra domingo, que é do latim, tem a designação dia do Senhor, mas sabemos que isso foi, esta palavra domingo foi dada pela Igreja ao dia. O dia em si não se chamava domingo. Os dias no calendário na Roma imperial tinham todos designação de um planeta. E era o dia do Sol. E a Igreja passou a chamar-lhe,
Domine, não é? Dia Domine, que é dia do Senhor. Mas chamava-se dia do Sol e não dia do Senhor. Daí que nós temos algumas línguas que têm, como por exemplo o inglês Sunday, que é dia do Sol, ainda continuaram com essa tradição, e outras línguas que mais latinas, digamos, de raiz latina, que passaram a domingo. E o português, milagrosamente, salvaguardou, quer dizer, nós temos domingo, desculpem, mas salvaguardou os outros dias da semana. Nós chamamos segunda-feira, que quer dizer o quê? Feira, antigamente, era trabalho. Portanto, o dia de feira, dia de trabalho. O que nos faz supor que, num passado muito remoto, do tempo dos romanos, o domingo também se chamava a primeira feira. O primeiro dia de trabalho, porque só o sábado é que manteve sempre a sua raiz de sábado, que é dia de descanso, que eu quero dizer que o Senhor colocou como nome ao seu 7º dia, aquele em que é o dia do descanso. Só esse acréscimo, porque é que insistem tanto em dia do Senhor, porque domingo, realmente na sua raiz, diz isso. Mas, como a Luísa explicou muito bem, nós temos que ler o Apocalipse à luz daquilo que entendia João como dia do Senhor. Para ele, dia do Senhor era o sábado. Que outro dia haveria para ser do Senhor a não ser o sábado? Muito bem. E não sei se alguns de vocês tiveram a curiosidade de ir ver a série do professor, eu penso que, não sei se é pastor, mas professor do professor que escreveu as lições, Ranko Stefanovic, e ele explica muito bem esta questão. Nós não podemos tirar as coisas fora de contexto. João escreveu de acordo com a sua cultura e da forma como ele via na época dele. Não é para ler à luz da cultura que existiu depois de João. Quando ele escreveu da forma como sabia escrever. Muito bem. Então nós agora, já que estamos a falar de João, há aqui uma passagem que a Ana leu, tanto ainda dentro daquilo que a Ana leu, a um dado momento é-nos dito que João, quando viu o seu Senhor, porque ele diz o Filho do Homem, é porque o reconheceu, essa era a expressão que era utilizada quando eles conviviam com Jesus, e ele conviveu com Cristo, e ele diz o Filho do Homem, e ele reconheceu, no entanto ele caiu como morto. Então eu vou perguntar à Madalena o que é que acha disto. Reconheceu o seu Senhor, aquele sobre cujo peito se reclinou, e no entanto cai como morto. Porquê? É assim, João foi um discípulo de Jesus e durante 3 anos da sua vida ele conviveu ali intimamente com o Mestre. Mas nós sabemos que os 3 anos que ele conviveu com Jesus teve coisas boas, mas teve um fim muito mau. Que foi o quê? Que foi a morte de Jesus na cruz. E então qual foi a última imagem que ele ficou de Jesus? Um ser em sofrimento, não é? Ele viu a Jesus ser preso no Getsemane, viu-a ser acorrentado, viu-a ser julgado, viu-a ser maltratado, injuriado, humilhado e viu na cruz, pregado. Ele viu a sua cara de sofrimento, a sua cara de dor. Embora também o tivesse visto depois. Exatamente. Transfigurado. E transfigurado. Quando ele viu Jesus, ele viu completamente diferente. Não é? O que é que diz a partir do versículo 13 no capítulo 1? Que diz que ele viu umas vestes gloriosas, né, esplendorosas, viu que os seus olhos tinham chamas de fogo, os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, a sua voz era como a água, não é? A correr, era como música, não é? O seu cabelo era como uma lã branca, portanto ele estava completamente o oposto daquilo que ele viu. Viu a majestade e a glória de Jesus ali à sua frente. E portanto isto assombrou, ele viu as promessas de Jesus, aquilo que ele ouviu ao longo daqueles 3 anos, ser cumprido naquela visão. E isso prostrou, além de que, ao longo da visão, ele viu coisas que realmente o assustaram,
mas depois as promessas que Jesus fez o acalmaram, não é? Porque ele viu que aquilo que parecia muito negro acabava por ter um fim maravilhoso, não é? Com a salvação daqueles que aceitem a Jesus. E nós vemos que no início da visão, nós vemos que ele vê Jesus no meio dos castiçais, não é? E se nós termos sempre atenção ao livro do Apocalipse, nós temos tempo de transportar Apocalipse para o Velho Testamento, porque está sempre tudo interligado. E esta divisão do sumo sacerdote crucificado em Jesus é aquilo que ele está a fazer neste momento no céu, não é? No tabernáculo do céu. E ele estava a ver... E ele viu ali e se passarmos para o tabernáculo antigo, nós vimos que o sacerdote cuidava do candelabro, não é? E que tinha sete lâmpadas. E essas 7 lâmpadas tinham a ver com a personificação num número perfeito, não é? De que Deus iria cumprir tudo na sua perfeição e levar tudo até ao fim, tudo aquilo que tinha prometido. E nós vemos nessa visão de João, do candelabro, nós vemos que o sumo sacerdote nunca deixava apagar a luz dos candeeiros, e nesta visão nós vemos que Jesus não deixa apagar as luzes dos candeeiros também. Que é essa luz dos candeeiros? É a nossa parte espiritual. Ele cuida de cada um dos seus filhos. Ele sempre cuidou no céu, criou o ser humano, veio a esta terra, ele morreu, mas nunca nos abandonou. E nunca nos abandona. Então ele está cuidando sempre de cada um de nós. E as 7 cartas que ele pediu a João para mandar às igrejas, elas representam a igreja no seu todo, desde o início até ao fim dos tempos. E nós hoje sabemos que estamos no exercício da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Exato. Mas não é por estarmos no fim, por sermos uma igreja que está, digamos assim, perdida, que Deus não nos ama e Deus não nos quer a salvação. Ele cuida sempre de nós, Ele preocupa-se connosco. E Ele mandar às igrejas naquela altura, eram igrejas que estavam a passar dificuldades, mas eram igrejas que personificavam a história do povo de Deus ao longo da humanidade. Exato. De certa forma, podemos dizer que Cristo quis mostrar a João toda a glória e o poder em contraste com a situação em que ele estava, que poderia ou o seu servo João, ou qualquer outro nas igrejas que estivesse a sofrer, devido à perseguição que os cristãos estavam a ter, eles pudessem saber que parecia que estavam desamparados, mas não, porque o seu Deus era todo poderoso. Portanto, e recordar de certa forma aquela promessa: vós padecereis perseguição, mas eu estou convosco. E se fizeram isto a mim, que sou, lembram-se, outras palavras de Cristo, se fizeram isto a mim, que sou a raiz viva, quer dizer, que farão aos ramos, não é? Exatamente. Pisarão muito mais em vós. No entanto, Deus reina, Deus cuida e virá outra vez para manter aquela promessa. E Ele pode ver no final. Exatamente. Como seria um dia no céu, quando Jesus vier e buscar os que irão ser escolhidos, que estarão junto com Jesus no céu. Ele pode ver aquilo que se irá passar. Portanto, ele viu as promessas de Jesus todas cumpridas ali. Exatamente. Vamos agora pedir à Raquel que nos leia mais um trecho dos versículos que tínhamos para esta semana. É para cima. O texto que eu vou ler, se os irmãos quiserem acompanhar, encontra-se em Apocalipse 1:20. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Diz o seguinte: Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Depois, no capítulo 2, versículo 1 a 7, diz o seguinte: Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não desanimaste,
Tenho contra ti, porém, o facto de deixares o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta às obras que praticavas do princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe darei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Muito bem. Nós temos então aqui já a primeira carta, mas antes disso ainda tivemos o finalzinho do capítulo 1, que tinha, portanto, ainda ligado ao que está anteriormente, e para termos a relação, o que é a igreja, o que é castiçal, o que são, portanto, as estrelas, toda aquela simbologia que nós não vamos agora, neste momento, descortinar. Penso que são assuntos que nós devemos todos estudar na nossa lição e para os quais nós sabemos que há interpretação aqui. Estão mesmo reveladas pelo próprio Jesus, que diz: os castiçais são as igrejas, as estrelas são os anjos que velam sobre cada igreja ou que trazem conforto a cada igreja. E agora a primeira carta. E vamos então perguntar à Mónica que relação há entre esta expressão introdutória às 7 igrejas, porque vemos que vamos continuar para a semana e vemos que em todas elas temos esta expressão: eu conheço ou eu sei as tuas obras. Algumas versões têm eu sei, outras eu conheço. E então, como é que nós relacionamos esta expressão com esta função exercida pelo Filho de Deus, ou o Filho do Homem, o ser maravilhoso que estava precisamente ali a oficiar no santuário celestial? Bom, nós sabemos muito bem que João, quando teve a visão, ele tinha uma missão. E ao verificar as 7 igrejas, elas foram escritas, porquê? Porque foram específicas em escolher as 7 igrejas. Podia ter sido outras igrejas, mas aquelas igrejas determinavam determinados problemas e queriam ajudar essas pessoas que tinham esses problemas. Sabíamos muito bem que eram mensagens que ajudavam a superar esses problemas e ajudar também a sua fidelidade e a comunhão com Cristo. Além do mais, eles também tinham uma aplicação profética, porque ao escolherem essas 7 igrejas, elas tinham características parecidas com nos dias de hoje. E podemos transpor para os dias de hoje. Não especificavam só no tempo de João, mas podemos lê-las em qualquer época para se ler. E referiam-se a diferentes períodos proféticos. E também tem uma aplicação universal, porque pode ser lida em qualquer época, contém lições diferentes para diferentes períodos e é para todos. Qual é então a função do homem? Essa função diz-nos a lição e diz-nos o comentário de Ellen White, que o homem andava de um lado para o outro sobre os castiçais. O cuidado que Deus tem por cada um de nós. Se Ele no passado tinha esse cuidado em proteger e em ajudar para que cada pessoa pudesse estar firme nos princípios de Deus, Ele também quer que esse cuidado seja nos dias de hoje. Porque sabemos muito bem que nos fins dos tempos nós vamos passar ainda por mais provações do que Deus passou. E é o que Ele diz: tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Deus quer fazer isso, Ele quer também mostrar e implementar o seu caráter, para que nenhum de nós se perca, porque Ele quer nos dar a oportunidade de vencermos nesta terra. Muito bem, eu gostaria só de perguntar, quando diz, eu conheço as tuas obras, essa parte ainda não captei muito bem onde querias chegar. Quando Jesus diz, eu conheço as tuas obras, o que é que dá a entender à igreja? Queria que ficasse isto bem claro na nossa mente. Isto é, será que alguma coisa pode ser escondida?
A Deus nada é possível esconder, porque Deus é um Deus omnipresente, que está presente em todo lado, omnisciente, porque Ele sabe de tudo. E então nós não podemos esconder nada a Deus. A nós até podemos querer esconder às pessoas que estão no nosso meio, mas a Deus nós não conseguimos esconder. E então por isso é que diz-nos em Apocalipse, eu conheço. Exato. Ele sabe de tudo. Ele sabe tudo desde o princípio até ao fim e sabe o que irá acontecer. Daí, através dessa expressão, dar-nos aquela esperança de que não vale a pena não deixarmos de o procurar. Há um problema e Ele conhece. Então, se Ele conhece, não é muito mais fácil irmos ao nosso Pai para lhe falarmos desse problema, em vez de tentarmos enganar-nos a nós mesmos? Compreendem onde está, onde chega a importância desta expressão? Ela quer nos dizer, como um pai que diz ao seu filho, olha, eu sei tudo, vem ter comigo, porque eu vou poder dar-te aquilo que tu precisas, não é? E já agora, uma última questão, e se alguém quiser intervir, não se sintam acanhados, mas temos uma pergunta para o Gerson. O problema enfrentado pela Igreja de Éfeso, nós sabemos, vai ser desenvolvido na carta, mas esse problema podia ser revertido. Isto é, não estás condenada só porque deixaste o teu primeiro amor, que era esse o problema, não é? Ele pode ser revertido. De que forma e em que medida o conselho dado a esta Igreja é importantíssimo na vida não da Igreja de Éfeso, mas na vida de cada um de nós, porque o que nos interessa é aquilo que isso pode, a influência que isso pode ter na nossa vida. Raquel, é importante ao estudarmos esta parte da Igreja de Éfeso, isso daria só até para uma lição da escola sabatina, se analisássemos todos os pormenores, nós compreendermos o contexto desta Igreja, não é? Porque não são pessoas ou cristãos como nós que viveram 2000 anos depois de Jesus, mas são pessoas, se calhar, alguns que podem ter visto Jesus, que ouviram falar ou que estiveram com alguém que esteve com Jesus. Portanto, é uma igreja, diz-nos, e se estudarmos do ano 31 depois de Cristo até o ano 100, até às primeiras perseguições. Estamos a falar da igreja primitiva. E é interessante que, rapidamente, estamos a falar de, vamos dizer, menos de 100 anos, eles perdem o primeiro amor de alguém que tinha estado ali muito próximo, de algo que tinha acontecido de uma forma tão importante. Portanto, abrindo até um pequeno parênteses, quantas vezes nós compramos algo novo e temos um cuidado especial com aquilo e ao fim de algum tempo vamos desleixando, já vai ficando ali com um bocadinho de pó. Portanto, não é? Será que nós também, quando tivemos o nosso primeiro amor e aqui nas nossas costas tomamos uma ação pública perante a nossa igreja, tínhamos aquele primeiro amor, será que nós também nos fomos desleixando? Mas focando neste contexto de Éfeso, porque também era uma cidade, era uma capital, não é, da maior cidade da província romana, na parte da Ásia, um importante porto marítimo, ou seja, recebia pessoas de todo lado. Havia aqui muita cultura, muitas coisas diferentes. Tinha uma influência, porque também era um centro religioso, da parte do paganismo, da adoração à deusa Artemis, à deusa da fertilidade. Tinha também os chamados cristãos nicolaítas, que defendiam, nós podemos adulterar, nós podemos comer as carnes sacrificadas aos ídolos, porque basta-nos ter fé em Jesus e Ele salva-nos, não precisamos de obedecer aos mandamentos. Portanto, havia um contexto cultural, religioso, tão forte, com tantas influências, e esta igreja, apesar de ter os conselhos de Deus e de dizer, vocês são perseverantes, vocês fazem as boas obras, perderam este primeiro amor. Eu acho que é tão claro o que o apóstolo diz, de forma a voltarmos atrás, que é esta resposta à tua pergunta, que é, lembra-te depois de onde caíste. Ou seja, de onde vieste. Reconhece, é o primeiro passo. Reconhece de onde é que vieste, onde é que tu estavas e onde é que tu estás agora. Arrepende-te, é o segundo passo. E volta atrás. Portanto, tão simples, vê de onde vieste, não é? Reconhece o reconhecimento, ouve o Espírito Santo que te chama a atenção para isso, arrepende-te e volta atrás. Portanto, acho que é esta a resposta que nós hoje também podemos dar. Exatamente. Respondendo à segunda parte da pergunta, em que medida o conselho não é dado a esta igreja, também é importante por cada um de nós, é esta reflexão pessoal. Será que nós perdemos o nosso primeiro amor também? Porque, carta após carta, o apóstolo diz, quem tem ouvidos, que ouça. Não é? Ele está constantemente a repetir,
que ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, quem tem ouvidos que ouça, ele está sempre a relembrar. E Jesus também tinha dito, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Nós que somos a igreja aqui em Canelas, temos amor uns com os outros, cumprimos o principal mandamento de Deus, que é amar a Ele acima de todas as coisas, e ao nosso próximo. Portanto, acho que esta é a segunda resposta à pergunta, o que é que é válido para cada um de nós hoje. Hoje, exatamente. E até recordando um pouco daquilo que eu também estive a ler esta semana no tal livro, que é-nos dito que há 3 tipos de pessoas. O homem natural, aquele que não conhece a Deus e nem quer conhecer. O homem carnal, que pode estar na igreja, que é aquele que não faz a vontade de Deus, mas conhece a vontade de Deus. E o homem espiritual, que é aquele que cuida das coisas espirituais. Por isso, retomando aquilo que o Gerson dizia, e que a carta aos Efésios, à igreja de Éfeso, não era aos Efésios só, mas que nos diz, vê pois de onde caíste e arrepende e volta ao teu primeiro amor. Isto é, se nós reconhecemos que alguma coisa já não é como era, já não há aquele primeiro amor por Cristo, qual é a solução? A solução é voltar atrás, voltar a esse primeiro amor, porque Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje e continuará a sê-lo até à sua vinda. Nós vamos dar uma palavra, uma intervenção muito breve. Breve, porque eu sei que o tempo está curto. É só para lembrar que em todo este trimensário, em todo este trimestre, não é possível nós falarmos daquela igreja e da outra igreja que foi no passado sem nos lembrarmos a que igreja pertencermos. Exato. Porque os avisos são muito sérios, minha irmã. Os avisos são muito sérios. Pensas que és rico e que nada tens falta só por estar na igreja. E tu não sabes. Exato. A palavra de Deus diz-nos estas coisas. E diz-nos que muito cuidado, porque esta carta final da igreja de Laodiceia diz que ela está completamente enganada. Muito cuidado. Por favor, Escola Sabatina, é um aviso, um pedido meu, muito simples. Por favor, em cada semana que estudamos a lição da Escola Sabatina deste trimestre, nunca esquecermos de falarmos que pertencemos a esta igreja, à igreja de Laodiceia. Obrigado. Exato, que não nos deixemos enganar pelas artimanhas. Lembremos-nos sempre que Cristo é que é o nosso mestre, é que é o nosso comandante. A quem é que nós devemos submissão? De quem é que nós devemos buscar as ordens? De quem disse, isto está escrito. Basta isto. Termos a noção de onde está a luz. Neste momento nós vamos dar continuidade, vou convidar a classe a se dirigir aos seus lugares e vamos dar continuidade ao programa da Escola Sabatina.
esta participação especial, ao Zé e à Ana Filipa. Temos uma oferta no valor de 20 euros para o que for mais necessário. Queremos agradecer ao seu doador e que Deus o possa abençoar. Para terminarmos então a escola sabatina, vamos entoar o número 123, o amor de Jesus. Que este amor possa nos transformar e nos capacitar a amarmos uns aos outros e, acima de tudo, a amar a Deus, como Deus nos amou. Inclinemos o nosso rosto. Bom e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua proteção, porque sentimos a tua paz dentro de nós, porque sentimos que, através da tua palavra, nos dás o consolo e o alento de que necessitamos para a luta de cada dia, para enfrentarmos todas as coisas com ânimo e com paz. Te suplicamos, Senhor, que não esqueçamos nenhuma das advertências, das admoestações que nos trouxeste e que procuremos em cada momento a tua mão, o teu sorriso ou o teu olhar de repreensão também, para que possamos arrepiar caminho, mas aqui em nenhum momento deixemos de buscar-te. Que, Senhor, te faças presente nas nossas vidas, na vida de cada um destes teus filhos, que aqui assiste a esta escola sabatina, que deseja aprender mais e mais de ti, que isso possa ser possível através do estudo da lição, através do estudo da tua palavra. Que não deixemos, Senhor, não deixemos de procurar-te.
te suplicamos pelos méritos infinitos de Jesus. Amém.